As coisas cooperam para o bem. A gente às vezes não entende, mas as coisas cooperam para o bem. Amém? Gostaria agora de chamar aqui o preletor desta noite, Samuel. Ou então, se for mais chegado que nem, chama de Moel. Uma vez, né? Esse rapaz aqui, meus irmãos, ele antigamente, né? Antigamente era tímido, né? Hoje, hoje é eu que sou tímido, né? E Deus é lindo na vida dele, né? Nós nascemos juntos lá em 2009, se não me falo agora, né? Ou 2014. Irmãos, é que eu sou bom de data, viu? De nome, de... Quem me conhece mais tempo sabe que sou bem esquecido. Mas 2014, né? A gente nasceu junto ali e graças a Deus, né? Deus vem nos dando força, né? E que a chama do Espírito Santo continue acesa nessa mesa aqui. Amém? Irmãos, feche seus olhos, estenda essas mãos proféticas para cá. O vaso, né, já está pronto já para falar aquilo que o Senhor falou, mas a gente ora para Deus da confirmação e a bênção é grande. Amém? Espírito Santo de Deus, poderoso Pai, Espírito Santo Todo-Poderoso, Altíssimo Deus, te louvamos, ó Pai, bendizemos a Ti pela beleza, ó Pai, da Sua majestade. Espírito Santo de Deus, está aqui o Samuel, ó Pai, vaso, ó Pai, escolhido, ó Pai, vaso separado. Usa, ó Deus, como Tu bem queres, ó Pai, faça, ó Pai, como lhe apraz. Espírito Santo de Deus, sabemos bem, ó Pai, que a palavra, ó Pai, já foi lançada ao coração dele, ó Pai. Prepara, ó Deus, os nossos ouvidos, ó Pai, torna, ó Pai, sensíveis, ó Deus, para ouvir a Tua voz e compreender, ó Pai, Tua palavra, ó Pai. No culto até aqui, ó Pai, nós falamos, nós glorificamos, nós exaltamos, ó Pai. Mas chegou, ó Pai, a melhor parte, a parte no qual o Senhor fala com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, usa, ó Pai, como um canal de bênção, diretamente de Ti, ó Pai, para o coração dele, e assim para com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nosso Consolador e amigo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Tira a presença de Deus. Adorem o nome dele. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta feita para podermos louvar o nome do Senhor. É um motivo de alegria sempre quando me é otorgada a oportunidade, já é a terceira vez aqui nesta casa, podendo ministrar a palavra, é algo que alegra nossos corações. Louvo a Deus pela vida do pastor nessa casa. Amém. Donizete, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Minha tia também, irmã Luciana. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Assim também como o Marcos, que foi o ministro ali, né, o que fez o convite para eu estar aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade. E também quero fazer menção aqui de algumas pessoas que vieram comigo. Meu amigo Walter, aquele cantor abençoado. Nos conhecemos há algum tempo atrás, né? E ao povo do Senhor, ele está aqui louvando o Senhor conosco. Congrega comigo na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, setor 22, Itaquá, né? E também meu amigo Javet David ali, futuro pregador da palavra do Senhor. Oh, glória! Deus abençoe. Em nome de Jesus. E a todos que estão aqui, a banda também, Deus abençoe vocês, os irmãos que vieram das demais congregações, minha tia, minha avó, minha tia Lucimeira ali, entre outras pessoas, Brian, meu primo. Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração, a partir de um texto registrado no livro de Daniel, capítulo de número 6. Assim como meu amigo falou aqui há um minuto atrás, que ele pensou que era culto de jovens, eu também pensei que era culto de jovens hoje. Eu falei para o Marcos. Ele, quando me fez o convite, ele falou que era de jovens. Eu pensei que só ia ter jovens. E aí eu preparei uma mensagem para um público jovem. E quando ele mandou o cartaz essa semana, aí eu vi que era de missões. Eu falei, amém também, missões é uma benção, né? Eu falei, Marcos, não é missões? Não é jovens? Aí ele falou, não, é missões para jovens. Eu nem respondi. Eu falei, amém, Deus abençoe. E coisa boa é fazer missão. Quero entrar na palavra, mas antes também quero dizer que estávamos fazendo evangelismo hoje, aqui no bairro aqui embaixo, com a Igreja do Senhor. Foi uma bênção, evangelismo com jovens.
Deus se manifestou ali, nós podemos sentir a presença de Deus naquele evangelismo. Foi uma bênção. E eu louvo a Deus por isso. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Versículo de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Daniel 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punham de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quero ressaltar o versículo de número 11. E só aqueles que amam a palavra vão entender esse versículo. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Antes de assentar, olhe para o irmão que está ao seu lado. Mas olha para ele daquela forma assim, alegre. Não aquele irmão que está mandando a carrancuda, que você achou que hoje é sábado, poderia estar em casa comendo uma pizza ou fazendo qualquer outra coisa. Não. Aquele irmão que veio para dar lugar. Aquele irmão que veio para sentir a presença de Deus. Olha para ele e diz: olha, hoje você vai sair daqui diferente. Glória a Deus. Só quem quer essa palavra pode chamar seu nome para adorar o nome do Senhor. Pedir para o Robson aqui. Pode fazer um fundo, meu amigo. Em nome de Jesus, dá lugar aí nesse instrumento. Antes de falar do texto que nós lemos, quero fazer a introdução da mensagem. E eu entendo que uma igreja missionária é uma igreja que realmente põe a mão no arado. Nós estamos diante do século XXI e nós vemos igrejas, várias igrejas se construindo. Mas muitas igrejas não fazem missão, não têm essa vocação de fazer missão. Mas quando Jesus Cristo ele ressuscita no livro de Mateus, no capítulo 28, ele fala: olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos. Batizem em meu nome. Então a recomendação de Cristo na grande comissão foi para pregar o Evangelho de Cristo. Mas nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, e quem lê a Bíblia do Senhor, quem lê a Bíblia, a palavra do Senhor, nós sabemos que livros ao longo da Bíblia, nós temos aqui uma coletânea de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, no período veterotestamentário, e 27 livros no Novo Testamento. E ao longo da Bíblia Sagrada, os livros são marcados por alguma história. Se eu perguntar para você aqui, olha, o livro de Gênesis, o que você lembra do livro de Gênesis? Talvez você não vai lembrar que quem escreveu foi Moisés. Talvez você não vai lembrar de algumas histórias, como por exemplo o homem que mais viveu na Bíblia Sagrada, Matusalém. 969 anos está registrado em Gênesis. Mas possivelmente você vai lembrar de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque marca. São livros que marcam a história de alguns personagens. No livro do Êxodo, por exemplo, você vai se lembrar de Moisés, do mar que se abre. Quando eu falo do Apocalipse, você vai se lembrar que é o livro da revelação de Jesus Cristo, que vai dando continuidade daquilo que vai acontecer nas últimas coisas. Quando eu falo dos evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez você se lembre das histórias de Jesus, mas você não vai se lembrar de quem escreveu esses evangelhos ou da história desses personagens. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em livro de Daniel, que acabamos de fazer menção, nós vemos algo aqui sobrenatural. Vários personagens bíblicos é marcado por algumas particularidades. Jesus Cristo, por exemplo, ele é o libertador, mas não de uma nação como foi Moisés. Moisés ele libertou uma nação. Jesus não, ele libertou todos nós. Moisés liberta a nação de Israel. Jesus Cristo veio para libertar a humanidade. Daniel é marcado por um poder. E é exatamente esse poder que eu quero falar aqui nesta noite. Porque não há condição de a igreja ser uma igreja missionária se eu estiver praticando isso que eu vou falar aqui nesta noite. O poder. Que poder é esse? Antes de falar o poder, eu quero falar o que não é esse poder. Não é um poder terreno. O poder que eu quero falar para a igreja aqui nesta noite, que está situada nesta casa, não é um poder cultural. Não, longe disso. Não é um poder nacional, brasileiro, estadunidense, norte-americano. Também muito menos continental. Não.
poder que eu quero falar nesta noite é um poder celestial. E que poder é esse, pregador Samuel? É o poder que há na oração. É o poder que há na comunicação com o Senhor. É o poder celestial. E quando nós falamos de oração, eu entendo que antes de Deus fazer todas as coisas, no livro de Gênesis, Ele cria todas as coisas. Mas já havia oração. Os anjos, eles oravam ao Senhor, porque oração é falar com o Senhor. Quando eu falo com o Senhor, eu estou orando, buscando ao Senhor. Os anjos falavam com o Senhor. Então é algo celestial. É algo que acontecia não apenas no nosso tempo, quando Deus criou a humanidade. É algo que acontecia quando Deus não tinha criado a humanidade nos céus. Já havia alguém falando com o Senhor, que eram os anjos. Então é algo celestial. Eu, particularmente, sempre acreditei na oração. Quantos creem que a oração tem poder aqui? Quantos creem no poder da oração? Nós cremos que há poder na oração. Nós que congregamos na Assembleia de Deus, nós temos ali o ciclo de oração, que é um grupo de irmãs que se reúnem uma vez na semana para orarem por algumas causas da igreja. Então a base da igreja é a oração. E falando um pouco de oração, como nós bem sabemos, a oração não é apenas falar com o Senhor. Não. É muito bom quando nós vamos orar, nos dirigir ao Senhor em oração. Tem uns que ajoelham, tem uns que ficam de pé. Tem uns que quando vão dormir falam, agora eu vou orar meus 5 minutos aqui. Oração. Eu entendo que oração é nós oramos e há uma ação, como a própria palavra fala, oração. Não é só eu falar, não, mas é também ouvir. Porque o melhor da oração não é quando eu apenas oro ou falo com o Senhor. O melhor da oração é quando Ele também fala comigo. Porque quando eu falo com o Senhor, eu entrego para Ele aquilo que é meu. Agora, quando o Senhor responde a oração, Ele entrega aquilo que é dele. Então é oração. E não é nada melhor do que uma oração de joelho. Quando a gente fecha os olhos e fala, Senhor, agora eu vou orar. Agora eu não saio daqui sem antes o Senhor falar comigo. Eu só saio daqui dessa oração quando o Senhor falar algo para nós. Porque a gente ouve a voz de Deus. É a comunicação. A oração não é apenas eu me ajoelhar e começar a falar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. E essa é apenas a introdução da mensagem. Eu vou entrar na mensagem e quero ser fiel ao tempo que me foi ministrado aqui nesta noite. Deus fala conosco, é um relacionamento. Perceba que há alguns inimigos da oração. Antes que eu entrar na mensagem, eu quero falar um pouco dos inimigos. E eu ressalto aqui alguns inimigos que há na oração. Talvez o principal inimigo que nós temos é o Satanás. Satanás ele não quer que você ore, porque ele sabe que a oração tem poder. Até porque ele já esteve no céu. E quando ele estava no céu, ele falava com o Senhor. Ele sabe que quando o crente fala com o Senhor, ele tem autoridade. Ele sabe que quando o crente está de joelho, com a cara no pó, falando com o Senhor, o céu se abre, o Espírito desce, e o crente tem autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Inclusive, o crente mais fraco aqui nessa noite tem condição de pisar na cabeça do inimigo. O crente mais fraco aqui nessa noite que ora é o crente que tem autoridade. Então o inimigo quer fazer de tudo para que nós não venhamos orar, porque ele sabe que há poder na oração. O outro inimigo é o mundo. O mundo ele quer nos afastar de Deus. Assim como Deus também quer nos afastar do mundo. Perceba que é um paradoxo. Quanto mais perto de Deus, mais longe das práticas do mundo. Quanto mais perto das práticas do mundo, mais longe de Deus. O mundo é um dos nossos inimigos. O mundo com as suas concupiscências. O mundo com o seu sistema. Quando eu falo de mundo, eu não falo da árvore, das casas, da natureza, eu não falo do sistema mundano. Que quer fazer com que nós não oramos, com que nós não buscamos ao Senhor. Mas qual é o outro inimigo que nós temos, meus irmãos? E o último que eu quero ressaltar aqui. É fácil detectar esse inimigo. Sabe o que você faz para detectar esse inimigo? Você sabe que o inimigo, que Satanás é seu inimigo. Você sabe que o mundo é inimigo, não quer que você ore. E qualquer outro, Samuel? Qualquer outro inimigo. É fácil. Quando você chegar em casa, você chega em casa, vai no banheiro ou em algum outro lugar que tem um espelho. E quando você chegar, você olha no espelho. O que você vê lá vai ser o seu inimigo. Você mesmo. Nós mesmos muitas vezes somos nossos inimigos. A gente ocupa tanto tempo com as coisas que há no mundo, que a
tempo da oração. Eu quero falar sobre oração aqui nessa noite. O Espírito Santo me impulsiona a falar de Meu oração. Deus. A gente está tão preocupado com as coisas do mundo, com os afazeres do mundo, que a gente não tem tempo nem de orar. Quando deveria ser o contrário. A nossa oração deveria ser constante, a ponto de que nós não teríamos tempo para fazer as coisas do mundo por causa da oração. Hoje é diferente. Hoje o crente faz tudo, menos ora. Mas eu entendo também outra coisa, que tudo começa pelo Espírito. A vida do crente começa pelo Espírito. Eu não quero trazer uma mensagem aqui que você vai pular, que você vai soltar. Eu não quero trazer uma mensagem reflexiva ao seu coração. Eu congrego em Assembleia de Deus, somos pentecostais. Mas nessa noite Deus tem uma palavra de reflexão no nosso coração. Porque não tem como ser vencedor sem orar. A base da oração. Paulo, quando ele escreve algumas cartas à igreja, ele fala, olha, espírito, alma e corpo. Ao longo da Bíblia nós temos algumas passagens que os escritores falam espírito, alma e corpo. Não há na Bíblia passagens que falam corpo, alma e espírito. Tampouco passagens que falam alma, corpo e espírito. Não, é espírito, alma e corpo. Então entenda que não é primeiro o seu corpo físico que você vai alimentar. E há pessoas alimentando o corpo físico mais do que o espírito. Há crentes que se preocupam com o seu corpo estético e não com o interior. Quando na verdade a primeira preocupação do crente tem que ser o espírito. E como que eu vou alimentar meu espírito então? Acabei de falar, a oração. Quando você ora, você alimenta o seu espírito. Quando você lê a palavra, você alimenta o seu espírito. Quando você consagra ao Senhor, você alimenta o seu espírito. Então é a base da oração. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aqui nós vemos que a oração é um recurso. E aqui eu entro no texto, eu queria refletir nessa noite com a igreja. Daniel, ele entendeu isso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. E 3 vezes no dia ele se punha de joelho para orar ao Senhor. Perceba que a vida de Daniel, ele não apenas orava, mas era uma vida de oração. A vida do crente não é apenas orar, não. É uma vida de oração. A vida do crente não é apenas ler a palavra, não. É viver a palavra. A vida do crente não é apenas jejuar, não. É viver de jejum. É viver de consagração. É viver de adoração. É viver. Essa é a vida do crente. Não é eu vou fazer, não. Eu estou fazendo. Não eu vou orar, não. Eu estou orando. A minha vida de oração. O crente entende isso. E algo acontece na vida dele. Daniel, ele orava ao Senhor. Eu quero entrar aqui no capítulo de número 1 do livro de Daniel. E já parto para o término dessa mensagem. Nós vemos a história de Daniel. Nós vemos que Daniel, ele orava. Ele buscava o Senhor. Como eu acabei de ler. Mas no capítulo de número 1 do livro de Daniel, nós vamos entender um pouquinho da história desse personagem bíblico. Nós vemos que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. A nação de Israel, ela estava distante do Senhor. E como é quando o povo de Deus está distante do seu Deus? A nação, Deus havia falado, olha, se vocês se distanciarem de mim, vai vir uma nação e vai escravizar vocês. A nação de Israel, ela se distanciou do Senhor. E a desobediência gera morte. Então Deus vai permitir com que Nabucodonosor invada a nação, invada o povo de Deus. E agora ele vai tornar cativo o servo de Deus. E eu não posso me ater muito na história, porque o tempo voa. A palavra do Senhor, ela diz que quando o rei Nabucodonosor, ele vai sitiar Jerusalém, ele fala o seguinte, olha, ele fala aos chefes dos seus eunucos, para que trouxessem alguns homens, alguns filhos de Israel, da linhagem real, da linhagem nobre. Ele vai dar algumas características, é como se o inimigo estivesse falando, olha, eu quero essas pessoas. Olha as características dos homens aqui de Deus. Jovens, que não houvesse algum defeito, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Quando eu olho esse texto, e aqui dá uma reflexão, homens que eram homens de Deus, Daniel e os outros 3,
homens que eram inteligentes, homens que tinham ouvido o Espírito Santo. E foi justamente esses homens que o inimigo quis pegar. É por isso que quando você se depara com a situação, você fala: caramba, o inimigo quis me tragar aqui. É porque você é cheio do Espírito Santo. É porque você é cheio da graça de Deus. É porque você é cheio da presença de Deus. Então você é alvo do inimigo. O inimigo não quis aqui os que estavam desalinhados, não. Ele quis aqueles homens que estavam finos, que estavam preparados. Era como se o inimigo estivesse falando: olha, esses homens são homens de Deus, mas nós vamos trazer eles para a nossa nação e vamos fazer com que eles esqueçam as coisas de Deus. E vamos aprender, vamos ensinar eles para que eles possam aprender algo novo, um costume diferente. Afinal, eles estão em Babilônia, e quem está em Babilônia não precisa andar igual o povo de Israel. Eu estou em Babilônia. Mas, mediante tudo isso, a palavra fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Daniel orava, percebe que a oração ela atrai a unção. A oração da vida do crente ela atrai a unção. Um crente que ora, ele é um crente que tem unção, ele tem discernimento. Olha, eu vou para Babilônia, eles vão mudar tudo, até o nome deles eles mudaram. Mudaram de cidade, mudaram de país, mudaram de nação, mas não mudaram uma coisa, Daniel. Não mudaram a essência que Daniel tinha. Não mudaram a graça que Daniel tinha. Não mudaram a unção que Daniel tinha. Olha, você que está aqui nessa noite, o inimigo quer te mudar. Mas você tem que olhar para fora. Olha, inimigo, você pode mudar meu nome, você pode mudar até onde eu moro, meu pai, minha mãe, mas a essência que eu tenho, a presença de Deus não vai ser tocada. A presença de Deus não tem inimigo que mude na minha vida. Porque é essência. Essência não muda, a essência não muda. Daniel colocou em seu coração não se contaminar. Tinha manjares para ele, estava em Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que Babilônia não estava nele. José estava no Egito, mas não se contaminou com o Egito. Daniel estava na Babilônia, mas não se contaminou. Nós que estamos aqui na terra, nós não podemos nos contaminar com o sistema do mundo. Babilônia representa o mundo. E nós somos crentes que nascemos para fazer a diferença. Você é sol da terra, você é a luz do mundo. Onde você passa, onde você trafega, onde você percorre, você tem que exalar o bom perfume. As pessoas que olharem para você e falam: olha, ele é crente, ele é diferente, ele não se corrompe, ele está na Babilônia, mas a Babilônia influencia ele. Não é ele, não é a Babilônia que está me influenciando, não, é eu que vou influenciar a Babilônia. Jesus Cristo estava no mundo e não se influenciou, não, ele influenciou. Deus deu graça para Daniel na Babilônia. Mudaram o nome. Ele falou: olha, eu não posso comer isso. Isso não faz parte daquilo que eu aprendi. Aí meu irmão fala: mas você tem que comer, você está aqui. O inimigo faz isso. Você está aqui, olha a situação que você está, vai. Não, Daniel falou: não, calma. Me dá 10 dias aí. Deixa eu comer aqui os legumes. Deixa eu comer uma coisa mais leve aqui. Deus deu graça para ele, porque depois de 10 dias ele estava melhor do que aqueles que estavam comendo os manjares do rei. Percebe que aplicando nos dias atuais é o que acontece com nós. Quando nós estamos no mundo, nós nos alimentávamos com o que vinha do mundo. Assim como o povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito. E eles se alimentavam com o que vinha debaixo do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles não alimentaram mais com o que vinha debaixo, não. Saíram do Egito, saíram do mundo, foram para rumo a Canaã no deserto. Olharam para baixo: vamos comer o que vem de baixo? Não, vamos comer o que vem de cima. Vamos comer o maná. Deus mandou o maná de cima para o povo de Israel. Assim como Deus manda nesta noite para nós o que vem de cima, que é a palavra do Senhor, que é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. O primeiro que crê essa mensagem agora é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 2, ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ninguém consegue interpretar, só Daniel, porque ele tinha um brilho do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo. Tem coisas que ninguém vai conseguir decifrar, só quem tem o Espírito.
capítulo 3, vai entrar aqui alguns personagens. A palavra do Senhor fala que Nabucodonosor ele faz uma estátua de ouro. E aí com essa estátua a intenção dele é fazer com que o povo adorasse a estátua. E aí vai entrar os personagens bíblicos. Nós bem conhecemos Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Perceba que é curioso no capítulo 3, quando tudo estava pronto, a estátua estava pronta, apareceu alguém para denunciar o povo. Falou assim: olha, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram: ó rei Nabucodonosor, tu fizeste decreto pelo qual todo homem, quando tocasse a buzina e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a sua estátua. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Vocês conhecem a história? Há alguns homens judeus que não constituíram, que não se prostraram. E a ira do Nabucodonosor foi grande. Ele falou assim: traz para cá esses homens que não se prostraram. O rei fez uma estátua para que os homens se prostrassem. Mas tinha alguns homens de Deus ali que não se prostraram. E aí o rei falou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que o rei falou. Olha o que o rei falou para o povo de Deus. E como aqueles homens não tinham compromisso com o homem, tinha compromisso com Deus, ele falou assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo, de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos e nem adoraremos a estátua de ouro. E nós conhecemos a história. O rei então agora ele vai falar: tá bom, vocês não vão se prostrar? Então vai lá, acende 7 vezes mais a fornalha. E vamos lançar esses homens. Vamos ver se esse Deus, ele é o Deus realmente que vai livrar. E a história continua falando. E o furor foi tão grande do fogo que quando lançaram os homens, aqueles que lançaram morreram queimados. E o que me chama a atenção nessa história é que o inimigo ele quer nos lançar na fornalha de fogo a todo momento. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Porque quem não serve a Deus, quem está distante do Senhor, quando é lançado na fornalha, quando vem a tentação, ele cai na fornalha. Ele não tem fortaleza. Ele não tem força para dizer não ao pecado. Quando o crente está em Babilônia, ele não tem força para dizer não ao pecado. É por isso que quando bate o pecado na sua porta e você cai, às vezes é porque você está distante de Deus. É porque você já perdeu a sensibilidade. É porque você já perdeu o tato. É porque você já perdeu os sentidos e você não está orando mais. E é nesse momento Deus falou: olha, está na hora de você começar a orar. Está na hora de você começar a buscar a minha face como outrora você fazia. Está na hora de você sair da Babilônia e entrar no arraial de Jerusalém. Está na hora de você voltar ao primeiro amor e praticar a base do crente de oração. Mas para aqueles que são fiéis ao Senhor, algo acontece. Quando a fornalha estava acesa 7 vezes, quando o rei Nabucodonosor lançou os homens a ele, falou: teve uma coisa diferente aí. Por que teve coisa diferente aí, pregador Samuel? Ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque havia um quarto homem que estava na fornalha. Havia um quarto homem que estava na fornalha com o povo de Deus. Mas que homem é esse? Esse homem tem um aspecto de filho dos deuses. É um homem semelhante ao filho dos deuses. E aquele que era o próprio Jesus, que estava na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Perceba que Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Então você que está passando por uma prova aqui nessa noite, você que entrou aqui passando por uma luta, saiba que Deus vai te livrar nessa luta. É nesse deserto, é nessa provação que você está passando, que Deus vai te livrar. E o quarto homem vai entrar na fornalha de fogo e o fogo não vai te consumir. O fogo não vai fazer com que você pereça. O fogo não vai fazer com que você morra. Mas essa prova é Deus te capacitando para que você cante o hino da vitória quando tudo isso acabar. É você adquirir experiência. É
É você confiando no Senhor também na aprovação. Não só na bonança, não. Olha, confio em Deus na bonança, mas também na aprovação. O adorador é mais ou menos assim. Não é só quando tudo vai bem que é adorador, não. Quando tudo vai mal, também eu sou adorador. Eu entendo que a minha adoração não é pelo que Ele vai fazer na minha vida, não. É pelo que Ele já fez. A adoração de Deus na minha vida é porque Ele já fez. Foi porque Ele me tirou nossa do pecado. Foi porque Ele limpou as minhas vestes espirituais. E é porque Ele nos fará reinar com Deus. Essa é a adoração de Deus. Então o rei Nabucodonosor vai adorar Deus aqui. Ele fala, olha, esse Deus é tremendo. E aqui eu entro no capítulo 6 que nós lemos. O rei Nabucodonosor, ele vai passar. E vai entrar um outro rei na nação, chamado Dário. Capítulo 6. A palavra do Senhor fala que Dário, ele constituiu alguns presidentes. E é curioso que Deus deu graça para Daniel e para os seus amigos lá em Babilônia. De modo que eles foram homens bem-sucedidos lá em Babilônia. É curioso que quando os servos de Deus estão em um lugar que não é deles, o servo de Deus que está na presença de Deus, Deus capacita. Quem lembra de, como eu falei aqui, José? Estava no Egito, mas Deus fortaleceu ele no Egito. Quem lembra de outros personagens, por exemplo, que teve que recorrer ao deserto, ao Egito, a saber, Jesus Cristo, no ventre da sua mãe, quando ela estava sendo perseguida, José vai para o Egito. Ele se viu na necessidade de passar pelo deserto para livrar Jesus. Deus deu graça para os servos de Deus aqui. E o rei se passou, o outro rei chamado Dário, ele constitui os mesmos homens de Deus nos cargos. Eles mantiveram, ele manteve os reis no cargo que eles estavam. E as pessoas que estavam ao redor, porque aquele que tem um brilho do Espírito Santo, quem não entende as coisas de Deus, quem está ao redor daquele que tem um brilho, infelizmente vai ter um pouco de inveja. Ele é até crente, mas ele tem inveja de você porque você tem um brilho do Espírito. Ele até lê a palavra, ele até ora, mas ele tem inveja de você porque você tem um brilho. Quem tem um brilho é diferente. Quem tem um brilho no século XXI é diferente. Quem tem um brilho do Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo, que vive em santidade com Deus, é diferente. Por onde passa, por onde trafega, onde ele chega, alguém olha e fala, olha, isso é diferente. Esse tem um brilho, não sei o que é, mas esse tem a presença de algo, deve ser o Espírito Santo. Deve ser Deus, só pode ser Deus na vida dele. E Daniel tinha essa graça. E as pessoas que estavam ao redor, movidos de inveja, falou assim, olha, nós não vamos conseguir pegar esse homem em nada. Porque Daniel tinha duas características. Além de ele ser um homem de oração, ele tinha duas características. Ele era um homem que tinha um espírito de excelência. Tudo que Daniel fazia, ele queria fazer certo. Tudo que ele ia fazer, ele falava, não, vou fazer da melhor maneira possível. Ele tinha um espírito de excelência. Daniel também, ele era um homem fiel. Está aqui no verso de número 4. Ele era fiel e não se achava ele nenhuma culpa e nenhum vício. Era um homem que estava diante de Deus. Era um homem temente a Deus. Então os homens que estavam se fazendo oposição a Daniel falaram, olha, nunca vamos achar ocasião alguma contra esse Daniel, senão na lei do seu Deus. Perceba que o homem que está na presença de Deus é um homem irrepreensível. O homem que está na presença de Deus, a mulher que está na presença, alguém olha e fala, olha, vamos procurar definir a imagem dele. Não consegue. Inventa história, inventa alguma coisa, inventa mentira, mas não consegue falar nada, porque o homem está em retidão diante de Deus. Não dá para achar nada de Daniel. Não dá. Ele está na fiação. Ele está na presença. Então os homens, presidentes, foram juntos ao rei e disseram, olha rei, vive o Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um edito aqui, de que todos que adorarem a um Deus vão ser jogados na cova dos leões. E o rei confirma, não, tudo bem. E aqui eu entro no texto que nós temos. E Daniel, quando soube que se ele adorasse a Deus, ele sofreria sanções, ele sofreria perseguição. Sabe o que ele faz? Quando ele descobre que quem orasse ao Senhor ia sofrer, sabe o que ele faz? Ele não vai se esconder em casa. Tem gente que é assim. Quando a perseguição vem, ele vai se esconder em casa. Daniel foi diferente. Quando ele soube que estava havendo uma perseguição, aí que eu vou orar mesmo. Ele falou, aí que eu vou orar. Aí que eu vou buscar, porque a oração de Daniel nunca foi
de Daniel nunca foi algo importante para ele. Não era só importante orar, não. Daniel sabia, e quem é crente sabe, que a oração não é só importante. Porque o que é importante eu deixo de fazer. É importante eu ter um carro novo. É importante eu ter um emprego melhor. É importante fazer alguma coisa, ter uma casa melhor. Mas eu não tenho. É importante, mas eu não tenho. Eu deixo de fazer o que é importante. Daniel sabia que não era só uma importância a oração, era uma necessidade. O que é necessário você não deixa para fazer depois, não. O que é necessário você faz na hora. É por isso que você se alimenta, é por isso que você veste a roupa, porque é necessário se alimentar, é necessário vestir, é necessário beber, se beber líquidos, água, por exemplo, ou sucos ou algo semelhante. É necessário hidratar o seu corpo. A oração também é necessária na vida do crente. Não é só importante, é necessário. E quando o crente entende isso, algo acontece na vida do crente. Ele cria um hábito. Ele cria o hábito da oração. Eu não posso deixar de orar, por quê? Porque é um hábito. Faz parte da minha vida. Eu não deixo de comer, eu não deixo de falar com alguém. A oração é um hábito. Então, quando ele sabe que está havendo aqui uma perseguição, ele falou, não, vou orar. Né? E 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho. Ele não era apenas 5 minutos ou 10 minutos, não. Ele sabia a importância da oração. Ele falou, olha, eu vou orar. Eu não vou orar uma vez, eu não vou orar 2, eu não vou orar 2:30, não, eu vou orar 3 vezes. Eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite. Eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite, eu vou orar de madrugada. Eu vou orar de madrugada, eu vou orar de manhã e eu vou orar de tarde. Essa é a importância da oração. Ele sabia disso. Era costume dele orar. Como também ele costumava fazer. Era um costume. E quando ele estava orando, e aqueles homens quando chegaram a Daniel, eles falaram, eles viram, né, Daniel que estava orando e suplicando ao Senhor. Eles foram até o rei. E quando chegaram ao rei, olha, aquele homem está fazendo aquilo que não é para fazer. Vamos lançar na cova dos leões. E o rei que conhecia Daniel, sabia que era um homem justo, o rei ficou meio assim. O rei não queria fazer isso, mas ele teve que fazer porque era um edito, era um mandato do rei. E o rei falou, olha, você que é temente a Deus, ora ao seu Deus. O rei se compadece, até o inimigo, o rei, se compadecendo do servo de Deus, pelo testemunho que ele dá. Quem sabe Deus não vai te livrar. Então o rei se dirigiu para o palácio e fez súplica. E jejuou. Perceba que o rei jejuou pelo homem de Deus, pela preocupação que ele tinha com o homem de Deus. Ele deixou Daniel na cova. Fechou a porta, colocou uma pedra ali na cova e Daniel ficou lá. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha te podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não se fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Coloque-se de pé nessa noite. A importância da oração é essa. Eu quero estimular a sua vida. Você só vai ser ganhador de almas quando você começar a orar. Quando você deixar de ser preguiçoso. Deus não trabalha com crente preguiçoso. Deus não trabalha com crente que tem preguiça de orar, com crente que tem preguiça de buscar, com crente que tem preguiça de dobrar o joelho e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. E não se preocupa não, irmãos, que a palavra de Deus vai colocar na sua boca. Ah, Senhor, eu não sei nem pregar, eu não sei nem falar. E quem acha que eu sei pregar? É pela graça de Deus. Mas ele fala, Senhor, eu não sei falar. Não, você vai. Jeremias fala, não, Senhor, eu sou uma criança. Não fala que você é uma criança. Porque aonde você for, eu vou te enviar. O que eu mandar você falar, você vai falar. Porque não é sobre você. Não é sobre o que você acha que vai fazer, não. É sobre Ele. É sobre o que Ele vai te usar. Jesus Cristo se apresenta a Pedro e fala, Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não era Pedro, era Jesus.
Oh, Walter, louve ao Senhor nessa noite. Eu quero convidar você Oh, que aleluia. entrou aqui nessa casa nessa noite. Santo, santo, santo é o teu nome, Se Jesus. você não tem mais perspectiva, você está triste, você está desanimado por algo que aconteceu, você não tem mais a alegria de orar, você já perdeu a essência, você se afastou do Senhor. Eu te convido a orar nessa noite. Eu te convido aqui nesse ambiente, que a presença de Deus está manifestada, a orar ao Senhor e falar: Senhor, tire de mim esse sentimento. Que haja em mim, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo também. Que mesmo sendo Deus não teve crucificação, mas deixou a sua glória, aniquilou a sua glória e desceu, e tomou forma de servo e foi obediente. Que haja em mim, Senhor, o mesmo sentimento que houve no Senhor. O sentimento da humildade, o sentimento do amor, o sentimento da obediência a Deus. Adora o nome do Senhor, feche seu olho nessa noite. Bendiga o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo. Teu amor, mais perto estou de ti. Se te olhas, é o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. Vem comigo, batista. Hoje eu sei que posso me livrar, purificar. O meu ser está em ti. O meu ser está em ti. Declarei perto estou, perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Em teu amor, mais perto estou de ti. É o desejo que há em mim. É o desejo que há em mim. Hoje eu sei. Hoje eu sei que posso me lutar, livrar. O meu ser está em ti. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Leva-te Pai ao lugar secreto. Perto quero entrar, viver pra te adorar, Pai. Envolve
essa palavra. Respira o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor nesta noite. Esta é a casa e sentimos a presença dele nesta casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É oração. Eu te dou